Meu nome é Brandon, eu sou da SMP, acho que o pessoal já até colocou isso aí, né? Hoje eu vou estar aqui com vocês para esclarecer as dúvidas de imposto de renda, né? Que nem a Vera falou, agora chega esse mês, todo mundo fica doido, todo mundo fica naquele apreensivo, se eu devo prestar conta, será que o leão vai bater na minha porta, será que não vai? Então vamos lá, Vera. A pergunta é a seguinte, tem gente que já faz 1 ano, 2 anos que não declara imposto de renda. Sim. Esse ano ele pode falar, pô, eu não vou declarar novamente, qual que é melhor, ele não declarar ou declarar e pagar a multa? O que é melhor para ele? Olha, primeiramente eu sempre vou orientar quanto à legalidade, de todo mundo tá legalidade perante a Receita Federal. Eu oriento a ele primeiramente verificar os quesitos, porque para declarar o imposto de renda, primeiro a gente tem que verificar os quesitos, se estamos adeptos aos quesitos, que se eles têm rendimentos tributáveis, se eles têm rendimentos isentos, se ele comprou ou vendeu algum imóvel. Todos esses são vários quesitos para ele ter a obrigatoriedade de declarar ou não. Mas ele perde o CNPJ dele? Não é que vai perder o CNPJ, mas ele pode cair na malha fina para o leão e pode ter o CPF dele pendente, CPF dele bloqueado, que pode acarretar no quê? Dele abrir conta em banco, multas especificamente, abrir conta em banco, fazer operações hoje em dia com Pix, né? Que hoje todo mundo, qualquer pessoa aí, a gente faz o Pix. Às vezes ele vai lá, vai fazer, vai estar bloqueado, por quê? Porque ele não entregou a declaração. Então eu oriento que ele sempre faça... É melhor enfrentar a multa, é parcelado? Melhor enfrentar o leão. Mas é parcelado a multa? Que muitas vezes quando a gente fala de declaração de imposto de renda, muita gente entende que declarar imposto de renda é pagar o imposto de renda. Então muitas das vezes a obrigação de você declarar é uma, a obrigação de você pagar é outra. Então, muitas das vezes, esse contribuinte, essa pessoa, ela não precisa nem pagar o imposto de renda. É só ela prestar contas com o leão. Certo. É só ela declarar. Essa multa, eu quero saber, ela é parcelada? Não, a multa é à vista. A multa, se ele não entregar... Eles falam, não vou ter dinheiro, eu vou ficar mais esse ano aqui no obscuro. Mas a multa que a velhinha está falando é aquela multa de não ter declarado. Simbólico, são valores simbólicos. Sim. Até no último ano estava no valor de R$165. Certo. Pode ser que atualizou para esse ano, né? Com as instruções normativas, mas isso é a multa para ele se ele não declarar, se ele não entregar a declaração, tá? Mas, como oriento, é muito mais viável ele fazer a declaração, porque às vezes ele não pode ser nem que pague, né? Porque às vezes, Breno, na maioria das vezes é assim, ele não declara, ele não vai saber quanto que eu vou, ele não vai se informar. O problema do brasileiro é falta de informação. Sim. Daí se ele vai lá se informar, ver que a multa não é tão alta, é melhor me regularizar. Do que com certeza. Não é verdade? Com certeza. Eu estou dizendo aqui para todo mundo que a multa não é tão cara. Essa multa de 150, 160 reais aí, caso a pessoa não declare, na questão dele se declarar como isento, né, como o tradicional pagar aquela taxa lá no Banco do Brasil, ou até mesmo acho que na lotérica, né? Quem de fato não tem nenhum tipo de movimentação. É assim que funciona ou de fato precisa buscar um contador para dar sequência nisso? Não, hoje em dia a declaração, o avanço da nossa tecnologia e da Receita Federal, não existe mais aquela declaração de isento. Hoje a Receita Federal ela disponibiliza uma lei, uma instrução normativa, se você é obrigado ou não fazer a declaração e disponibiliza os tópicos. Qual é o primeiro tópico? Se eu recebi rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 no ano de 2024. Dá quanto então, por mês? Dá R$ 2.824 por mês. Então eu tenho um teto, primeiramente é o primeiro quesito, se eu preciso declarar, se eu preciso fazer a declaração ou não. Então eu tenho primeiro tópico, rendimento tributável acima de R$ 33.888, referente ao ano calendário anterior, referente ao ano de 2024. Então, que dá R$ 2.824 por mês, né? Não tem essa declaração dizendo que seria esse rendimento tributável. Aquela pessoa que trabalha como CLT, que tem um salário, aquela pessoa que tem a aposentadoria, certo? O reter na fonte, que é a sua pergunta, Vera, muitas das vezes o cara trabalha lá, a pessoa trabalha como CLT, tem um rendimento, tem o salário dela,
E dentro do olerite dela vem aquele imposto de renda retido na fonte. E vem mesmo. Aquele imposto a empresa paga, ela desconta do seu salário para poder reter aquele imposto, para poder pagar aquele imposto. E aquele imposto fica retido no governo. Muitas pessoas, às vezes, têm aquele imposto retido, e às vezes, se ela fazer a declaração, que é o famoso restituir, né? Que todo mundo, acho que a maioria das pessoas fazem a declaração esperando, eu vou restituir. De ter algum valor de volta. A intenção de ter algum valor de volta. E muitas das vezes acontece. Às vezes tem alguma coisa lá retida, que a própria empresa pagou, descontou do seu salário. Se você fizer a declaração, você retém você pega aquele valor de volta, né? Você restitui aquele valor de volta. Então, eu acho que esse programa vai ser bem esclarecedor para quem tem dúvida. A Marilda, ela comenta, eu fiz doação para uma instituição filantrópica. Desconta? Doação desconta, bate no... Na declaração do imposto de renda, tem várias opções quando você paga, quando você faz doação, que é possível você fazer declaração, é possível fazer a doação para entidades filantrópicas, asilos, tem entidades, tá? Marilda, né? Marilda, tem entidades que elas são filiadas à Receita para poder receber essa doação, tá? Então não é qualquer uma, você chegar em qualquer uma entidade filantrópica, eu vou doar e eu possa bater no meu imposto de renda. Exatamente. Ela tem que ser filiada. Olha, só que... pode falar, desculpa, Marcelo. Conclua. Pode. Concluindo então, se você, Marilda, pagou o imposto de renda ou teve que fazer a declaração, diretamente você pode falar até para o seu contador que você pode fazer a doação diretamente na declaração do imposto de renda. Então, por exemplo, se deu lá R$200 para você recolher de imposto de renda, o seu próprio contador pode fazer essa doação diretamente na sua declaração. Então ele pode, eu quero doar para o asilo, qual cidade você mora? Aí ele vai rastrear São José dos Campos. Então São José dos Campos vai ter as redes filiadas para você fazer essa doação. Doa integral ou não? Tem um limite? Não, tem um limite. Tem um limite de teto, que é direto na declaração, que pode passar até 3% de doação. Não pode ser doado o imposto inteiro, tá, Marilda? Senão quebra o governo também, né? Senão o governo arrecada. Quem tá no Facebook, Leandro Ribeiro deixou um comentário aqui, vamos fazer a higienização do seu estofado, sofá, colchão, cadeira, poltronas, do seu carro, vai ficar limpinho, cheiroso, tal, sem ácaro. Então procure o Leandro, quem quiser fazer a higienização, tá nos comentários aí do Facebook. Pegar o gancho, né? Pegar o gancho. Ô, Breno, outra coisa. Tem aquele aplicativo que é do governo? Sim. Que você tem que ser lá categoria prata, ouro, não sei o quê. Ouro. Ali dá para você fazer a sua declaração sem precisar. Você fala do GovBR, o acesso do GovBR, né? A Receita Só a categoria Federal ouro que consegue fazer por ali. A Receita Federal, ela vem, cada ano, ela vem mais se modernizando, a nossa tecnologia, né? A nossa tecnologia avançou muito, ainda depois da pandemia, muito mais. Então ela criou, isso aqui já tem faz tempo, mas ela foi modernizando, que é um aplicativo do Gov, igual o Leandro falou. É um aplicativo do Gov que você consegue acessar suas declarações, que hoje em dia chama declaração pré-preenchida. Isso! Hoje a Receita Federal ela já cruza todos os seus dados por essa declaração pré-preenchida. Que se você vendeu um imóvel, ela já sabe, o cartório comunicou, ela já sabe. Se você comprou um carro, a hora que você vai passar o documento no cartório, ela já sabe. Então aquilo ali modernizou muito. E, respondendo até a sua pergunta, Vera, tem vários níveis desse GovBR que chama o nível prata, o nível bronze, prata e ouro. O bronze, ele não te permite a fazer, como se fosse uma categoria, né? É verdade. Você, bronze, você tem o acesso, mas você não pode fazer muita coisa. O prata, ele já consegue melhorar. E o ouro, você já consegue fazer essa declaração, hoje até pelo celular. Como é que chega no ouro? O ouro tem vários casos. Você vai fazer, quando você entrar no GovBR, ele vai pedir para você fazer o primeiro caso, reconhecimento facial. Tá. É um dos primeiros casos. Vão ter casos que eles vão te pedir para você entrar com acesso do banco. Banco Itaú, Banco do Brasil são associados a todos os bancos. Sim. Então vai pedir para você entrar lá, se eu tenho Banco do Brasil, com a sua conta, aí você vai entrar no aplicativo do banco, vai gerar um token, né?
E aí você vai conseguir entrar nesse aplicativo do Gov, tendo a sua conta ouro e podendo realizar a sua As pessoas não sabem, mas é bom esse. Você faz até assinatura digital. É verdade. Mas tem aquela Sim, coisinha verdade. chata que você tem que ficar assim, ó. Tem que achar seu o rosto ali. aplicativo, Isso é mesmo, isso é dependendo mesmo. da idade, dá uma dificuldade, viu? É, Uma dificuldade imensa. Tem um comentário aqui. Deixa eu achar, um momentinho. Mas assim, A Kátia Albuquerque, eu tenho uma casa de locação. É preciso declarar esse valor também? Aí, Kátia, você vai ter que verificar no primeiro quesito, que são os rendimentos tributáveis. O aluguel que você recebe é um rendimento tributável, né? Então, aí você teria que verificar o quê? Qual que é o valor que você recebe desse aluguel por mês? Se esse valor ultrapassar os 2.824, você sim estará obrigado a entregar. Venho repetir, a entregar a declaração e não a pagar. Pode ser que na declaração você recolha algum imposto? Sim, mas você já estaria obrigado a fazer a É declaração. importante porque tem muitos proprietários que não declaram o aluguel. Sim. Mas aí, se o inquilino vai lá e declara que pagou o aluguel, daí Pode cair na ele malha pode- fina. Ele pode cair, Vai isso não tem colocar o problema. proprietário na malha fina. Vai colocar. Pode cair na malha Então fina. tem que combinar com os russos, como dizia o Garrincha, né? Combinar com o seu inquilino e tal. O certo é ambos declararem, né? O que a Receita quer. nós estamos Essa questão da somatória, vou dar um exemplo. O Breno ele vai poder confirmar isso. Então, a pessoa tem lá os seus rendimentos lá de, um exemplo, R$1.000 de aluguel, né? Certo. E aí ela trabalha fora e tem mais R$2.000 de rendimento mensal, ou seja, ela já ultrapassou o teto, obrigatoriamente ela tem que informar a Receita desses dois ganhos, correto? Correto. Lembrando que são receitas diferentes, são lançadas em campos diferentes, então é bom você acompanhar com o seu contador na hora de fazer, você especificar para ele que são rendimentos diferentes, um é de aluguel, outro, no seu caso você falou é da CLT, então são campos diferentes a serem lançados na declaração, mas sim, eles somam os dois rendimentos e ela estaria obrigada a entregar a declaração. Resumindo, o brasileiro tá, ó... qual que é a porcentagem descontada? Eu sei que varia de categoria. Sim. Mas assim, nós estamos falando de CLT, de quem ganha até essa faixa que você disse. Qual que é a porcentagem? 17% isso? Do que? De quem é Imposto de descontado de imposto de renda? 27. O imposto de renda, ele vem atualizando, que até o nosso governo, o Lula, né, até colocou pra gente que até o ano de 2025, 26, até R$5.000 seria isento de imposto de renda. E quem ganha 5 mil é pobre. Hoje em dia... Velhinha, você Mas ganha mais de 10 mil por mês, tá? é lógico que tem essa tabela, ela vem atualizando a cada ano, inclusive saiu uma atualização, mas no início, hoje, na primeira faixa do imposto de renda, seria de 7,5%. 7,5%. Tá? Na primeira faixa, que é isento de imposto de renda, até Primeira 2.824. faixa seria os 33.880 Que por daria ano. os 2.824 por mês. E a segunda faixa, o valor, você lembra? Aí ele vai alterando, que daí tem que olhar, tem a tabela do imposto de renda, como ela vai mudando, então tem 2.824, depois vai 3.000 e pouquinho, depois vai para 4.000 até atingir o teto. Tá, mas de 2.824 para máximo. baixo, nada, né? Para baixo é isento de imposto de renda. O aposentado que ganha mais de 2.824, ele tem que pagar imposto de renda também? Pode ser que não pague, ele tem que declarar, Tem que mas declarar. tem que declarar porque é um rendimento tributável acima de Mas mesmo 2.000, aposentadoria? Cara, sabe caso absurdo, mesmo né? aposentadoria. No caso deles, ele consegue colocar as receitas, os medicamentos, Eu ia perguntar consulta isso. médica, e acaba que ele acaba tendo esse valor de volta, não é Eu isso? ouvi um comentário, não sei se foi na internet, que hoje o recibo de médico e dentista não pode entrar mais na declaração, é isso? Não, o médico e o Médico dentista, tem. ele é deduzido sim É do deduzido? imposto de renda. Então, se você passou no médico, se você passou o dentista, alguma coisa, você pede O recibo. o recibo. Hoje em dia já está com recibo. Tem muita gente que ainda emite nota, mas com o recibo... E eu pergunto, com recibo ou sem recibo? Hoje tem um é mais recibo, caro, a consulta. hoje para os médicos dentistas, ele tem um recibo eletrônico, que ele já emite direto do sistema dele para a Receita Federal, que consegue dar para o paciente, para o cliente dele, para ele poder lançar na declaração e é deduzido sim, tá? Remédios também, então? Remédios não, Farmácia? remédios não. Remédios não? Remédios não. Puxa. É somente o serviço que Convênio, é prestado para sim. ele. Convênio Convênio. médico, plano de saúde, sim, Legal. com certeza.
Eu acho que a Receita não pegou todo mundo ainda por falta de demanda, falta de mão de obra, cara. Eu também acho. Eles já falaram isso. Eu também acho. Cara, não é Entrevista. possível, não é Sim. possível. Porque você, avaliando, principalmente quem mora em São José, para ganhar 2.824, você pega hoje aí um ajudante pedreiro, ele já ganha um valor de quase R$3.000 por Então, mês. ele pega. Mais o bico que ele faz fora, Por né? fora, O sim. trabalho, meu. Tem que Com supertaxar os certeza grandes, ultrapassa. vai ter que arrumar um jeito para supertaxar. Os Mas grandes, se quer quebrar os grandes, não vai ter serviço não é pro quebrar, pequeno. não. É por isso que é Daniel. um projeto do governo dele colocar isenção Esse do imposto de justo, não é renda quebrar. em R$5.000. É isso. Ou seja, quem ganha de R$5.000 para cima vai ser o início do teto para ele poder declarar, para ele poder ninguém pagar. quer quebrar esse imposto. ninguém, não. A gente quer Entendeu? ser justo. É um objetivo, é lógico que é um projeto que demanda milhões do governo, milhões de arrecadação hoje em dia. E hoje o Mas nosso tem que governo. compensar. Esse não paga, esse que E ganha esse mais paga. É o que ele pronto. dá, é um projeto, né, que ele coloca, mas o governo, a gente Eu espera acho que você taxar os super ricos também, não que eu seja contra, mas não é muito inteligente, né? Porque Eu acho dá fuga inteligente de ser capital justo, do não é nosso país, né? supertaxar. Porque Os caras não vão deixar dinheiro aqui, pra quê? Vai ser taxado? Por isso tem lá milhões e fora é milhões pior. nos Aquele paraísos Guga- fiscais, né? Marcelo, Porque Sim, Marcelo, lá os caras não Sim. pagam imposto. Não, Né? lá fora é Nós temos que ser um paraíso fiscal Não, mas lá e é não um inferno fiscal. Aquele Mas Guga para isso tem Chakra que que existir é- essa negociação entre os grandes e a Receita Federal. Porque o que acontece? A receita principal hoje do brasileiro não são dos pequenos, são dos grandes. São os Você grandes. pega as grandes empresas aí que sustentam. Eu não sei Os maiores não, mas arrecadadores eu acho que de a pequena, micro e média Ah, empresa são os que velhinha, mais você pagam. Ó, o você Leandro tá olhando- perguntou se o aluguel que ele paga pode ser deduzido. Não, né? Não, o aluguel que ele paga, não, Leandro. O aluguel, o que é o aluguel que é obrigado a declarar, o aluguel que a da pessoa recebe. Agora, o aluguel que você paga, não. Tá? Olha, deixa eu só ilustrar aqui, para não ficar vago o que eu falei. Eu vi aquele jornalista da Globo News, Guga Chakra, que ele mora nos Estados Unidos, o pessoal reclamando de imposto aqui, ele falou, eu deixo 40% do meu salário Só um de minutinho. imposto aqui. Detalhe, Leandro, só complementando, só um minutinho, desculpa cortar. O aluguel que você paga, você não vai pagar, não vai deduzir, tá? Mas você é obrigado, tem um Obrigado a campo para você declarar lá, tá? Só para complementar. Mas a linha Então com o essa proprietário historinha do que aqui imóvel. a gente Aí paga é com o muito. proprietário do imóvel, é o que o Leandro falou. Viu, Breno? Então Pode essa continuar, história desculpa. que brasileiro paga muito, não. Lá fora paga-se mais. É que tem uma narrativa que aqui a gente paga muito. Olha, Entre Mas não é aspas. narrativa. não é bem lá isso, são formas diferentes de ter o imposto, O próprio né? cara que mora Nos lá Estados longe, Unidos, fica por exemplo, 40%. você vai. Nos Estados Unidos, por exemplo, você vai na loja, você vai no mercado, você paga aquele produto, por exemplo, você comprou R$100 de produto. Só que o que você vai pagar para o mercado é 120. Por exemplo, esses 20 é o imposto que você já paga ali Mas você vê direto. na hora, a diferença é É só diferença. essa. A diferença é Só só que vamos ver se o nosso governo está mudando muito, ainda mais com essa reforma tributária agora, que ele está colocando, né, que vai iniciar a partir do ano que vem, alguns impostos. Então vamos ver se... Eu acho que a gente vai colocar- caminhar assim Breno, para ser justo. Eu tenho uma pergunta aqui para os empreendedores aí, os pequenos empresários, até os grandes empresários. Os grandes já têm com certeza todo esse recurso já na palma da mão, mas para os empreendedores aí, quais são os erros mais comuns que os empreendedores cometem na gestão financeira das suas empresas? O cara que está começando e de repente ele está lá no famoso MEI. Na informalidade. Na informalidade, ou de repente ele está migrando do MEI para o Simples, né? Para o Simples. CNPJ, que aí é um outro modelo de tributação. Quais são os erros mais comuns aí que você e a sua empresa acaba pegando aí e orientando esse pessoal? Olha, hoje em dia, muitos empresários, inclusive, né, eles iniciam seu próprio negócio, às vezes até do quintal de casa. Pareceu muito comum isso, logo após a pandemia. Às vezes uma pessoa começa a vender produtos na internet lá, começa a comprar, vender produtos próprios pela internet e já começa a vender, daqui a pouco dá um boom, Cresceu. explode, cresceu, aí esse cara não sabe como tomar. Só que muitos erros que a gente pega, o primeiro ponto é você comprar essa mercadoria sem nota fiscal. Segundo ponto é vender essa mercadoria sem nota fiscal. Que é isso que acontece? Que é isso que acontece muito. Tá. O empresário, ele cresceu, só que ele não é porque ele não quer vender sem nota, ele não quer que ele compre sem nota.
é que ele não tem esse conhecimento, não tem essa informação Ele tá para sonegando ele por falta de poder, informação. por falta de informação. É muito comum produtos que você não paga imposto. Aí você sai, o cara que começa lá vendendo produtos na internet, e aí ele começa no MEI. Ele Certo. paga aquela taxa de R$80 por mês, né? Todo mês, né? Sobe do mês, tô começando a faturar aqui, começa a crescer. Aí o contador vai lá e joga ele o quê? Pro Simples Nacional. Sim. Qual O é a Simples média? Nacional- Qual é a tabela que você muda de categoria do MEI? Ó, o MEI, ele tem um limite de faturamento de 81 mil por ano. Ou seja, dá R$6.750 por mês. Hoje, se você começar a vender na internet, é muito comum que você ultrapasse muito rápido esse valor. Tranquilamente, Que é um valor assim, vamos dizer que o governo já deveria ter atualizado essa tabela há muito tempo. Sim. E saiu do MEI, ele vai para o Simples Nacional. O Simples Nacional já é um regime acima, É um ele não crédito de pode 500 faturar mais que 400 mil por mês, que 400. dá 4.800.000 no ano. 400 mil no mês. Porém, ô Leandro, muitas empresas quando saem do MEI e vai para o Simples, por orientação muitas vezes até de contador, até de várias contabilidades, muitas das vezes o Simples Nacional não é regime ideal para aquela empresa, para aquele ramo. Sim. Por quê? Porque o Simples Nacional, ele vai pagar os impostos dele sobre o faturamento. E hoje em dia o governo, ele concede vários benefícios fiscais. Para quê? Para poder reduzir essa carga tributária nossa, que já é alta. Então, ou seja, depois do Simples Nacional, ele tem um lucro real, ele tem um lucro presumido, que pode ser que para essa empresa, para esse ramo, o regime do lucro real, Faça mais sentido. faça muito mais sentido e seja o ideal para essa empresa arrecadar menos impostos. Mas para a empresa entrar nesse lucro real, lucro presumido, ele precisa trabalhar 100% na formalidade. Ele não pode comprar nenhum parafuso fora da curva ali, sem nota, porque senão vai interferir lá na conta No final dele, resultado. correto? Em todos os regimes hoje, a gente precisa trabalhar 100% com nota, comprando e vendendo. Sim. Ou que seja um parafuso, que seja o ideal. Mas, para lucro real, que onde você pega as suas receitas, pega as suas despesas e reduz os seus impostos, é muito, assim, muito relevante ele comprar tudo com nota fiscal, a não que seja um parafuso, que seja uma caneta. Então, sim, ele tem esse benefício de reduzir com as despesas deles e acabar recolhendo menos Então impostos. vamos desmistificar um mito aqui. A gente ouve e eu ouvi a vida inteira. Se eu tirar nota de tudo, eu não vou ter nada de lucro. Na verdade, faltando administração para a pessoa. Aí né? é o gerenciamento do Gerenciamento. empresário que ele tem que ter, né? Ele tem que declarar. Sim. Ele não pode viver na margem da lei, ele tem que declarar. Tem que declarar. Então, eu vejo tantos casos que ele, o dono de uma empresa não emite nota. Chega no final do mês, leva lá pro contador, o contador fala, deixa eu ver quanto que eu tenho que tirar de nota para você. Não é isso? Mas Hoje em dia mudou muito, mas tem isso ainda. pessoal, cara. pagar Infeliz- imposto não é ruim, não. Ruim é quando você não sabe quanto que você ganha. Exatamente. Eu gostaria muito de pagar 1 milhão por mês de imposto, 2 milhões, 10 milhões por mês, porque aí, de acordo com o que você paga de imposto, é de acordo com o seu só- faturamento. Sim, Toda com hora. certeza. O maior problema hoje é a parte da administração financeira de cada um. O Leandro agradece aqui por ter tirado a dúvida, mandar uma boa tarde também para a Luana, que nos acompanha, Nazaré Cruz. Antigamente, meu pai era vendedor, eu lembro que ele fazia esses sinais aqui nos pedidos que ele fazia. O que é esse sinal? Eram 3 bolinhas. Ah, Quando a bolinha era cheia, era porque era nota cheia. ah. Quando ele riscava assim, era meia nota. Aham. Na empresa, e quando era assim, era sem nota. Sem nota. Que Os caras- coisa. Que coisa. Vinha 50 pedidos dentro do caminhão, só umas 3 notas. só. Mas eu entendo o lado dele. Não era nada eletrônico. Eu entendo o lado dele. Hoje em dia É o seguinte, mudou, porque é muito tudo É. eletrônico hoje, Imagina, né? o brasileiro, o camarada vai vender um produto para um empresário. Aí o cara fala, olha, sem nota, tem que ser sem nota, senão eu não compro. Não, eu não julgo ele não, cara. Não tem como. O cara vai ter que Governo- vender a necessidade. O governo arranca o couro das pessoas. Sim. Ô, Brenda, outra coisa. Aham. Já aconteceu isso comigo. Aham. Você vai no médico, no dentista, você quer nota? Com nota é um preço. um valor. É porque ele vai dizer também, né? Isso aí é fora da curva, gente. A Bel também, boa tarde, Bel. Tava lá ontem acompanhando o resgate do menino. Um abraço pra Bel. É isso. Breno, que conselho você daria para quem já tá com pressa, velho? Não, é que nós já passamos do horário.
Olha, eu estou à Passou do disposição horário. aqui, o que eu Tô precisar tirar de pagando hora dúvidas, extra É, o que eu pagando hora, precisar, vou ficar, então, sem a gente diretor, bater mas o papo até Pelo 10 horas da menos você noite, tá dia a pagando dia. bem. Que conselho você daria para quem está começando um negócio? Olha, Que conselho da sua parte de contabilidade aí? Que conselho você daria? Além de, é lógico, trabalhar dentro da formalidade, mas quais são os principais ali E o pessoal conselhos comete, que você né? pra não- daria para essa pessoa que está começando o negócio? Sim. Ó, o primeiro de tudo é que essa pessoa precisa ser regular, essa pessoa precisa ser formal, né? Com tantos documentos, igual a gente falou aqui, trabalhar na legalidade. E o primeiro ponto, e mais importante de tudo, ainda mais que você esteja começando o seu negócio, procure um contador. Ele vai te ajudar, mas um contador que faça uma análise, faça um planejamento tributário com você. Não adianta você ir na contabilidade e somente eu quero abrir uma empresa e quero trabalhar esse ponto, que hoje acontece muito, infelizmente. Mas você tem que ir sentar com o seu contador e fazer um planejamento tributário, fazer uma análise dos seus números, para ver qual regime se encaixa melhor para você. Às vezes você está trabalhando num regime que aquele regime não faz que você pague mais impostos, Não é faz que ideal. você pague mais, contribua mais com o governo, que você pague e arrecade mais impostos. E não é o objetivo de ninguém pagar mais impostos. O objetivo é que todo mundo pague os seus impostos de acordo com a lei e o que é demandado pelo nosso governo. Gerenciar. Mas procure um contador, por mais que você seja pequeno, por mais que você esteja começando, mas procure um contador para ele te orientar em como a empresa abrir. Aí você vai precisar fazer contato com um contador até mais para você abrir a sua empresa. Mas não pare no só abrir a empresa. Continue. Para você crescer mais, você precisa de planejamento tributário. Então, e de a alguém dica que para eu te dou, ajudar mês a isso aí. mês. a dica que eu dou, sim, dicas até de coração. Procure um contador para ele fazer planejamento tributário. Breno, então não é deixa- só procurar contador, De viu, gente? preferência é SMP. Ô Breno, CNP. então deixa eu defender aqui os contadores, que eu tenho um irmão contador. Aham. Contador não é milagroso. Não. Né? Não tem que procurar só na hora do aperto, tem Não. que ter um contador para acompanhar a sua empresa o tempo todo. Então, tire essa mistificação. O contador cobra caro. Não, o contador cobra caro a sua maneira de pensar. Porque se Sim. o contador está fazendo, gerenciando a sua empresa direitinho, ele está evitando um problema lá na frente. Aí não adianta você correr, que aí realmente vai custar caro. Com certeza. Né? A gente costuma dizer que o contador é um médico, né? É o médico das empresas. Então você não pode ir no médico só quando você está com dor, só quando você está com problema. O médico você tem Pode que ser fazer o tarde, quê? né? Um check-up ali, cada 6 meses. O contador não, a empresa não. Ela vive todo momento, então ela tem que ter ali acompanhamento mensal. contato Então se você direto. não for no médico, se você não for no contador, com certeza você pode ter um problema ou pagando Com imposto certeza. indevidamente. E o Vamos pessoal- lá, na pior das hipóteses aí, o camarada caiu na malha fina, e aí teve a multa e não tem dinheiro para pagar. Ele vai preso? Olha, Vamos ajudar os nossos amigos não. aí. Hoje no nosso país dever não é crime, tá? Apesar de que a gente tá dever não é crime, mas, porém, entretanto, todavia, ele vai ter aquele imposto, vai ficar no CPF dele, Vai bloquear vão o para CPF. dívida ativa, Vai ter vai perrengue. para, com certeza, vai aumentando os valores, né? Vai para dívida ativa, pode ir para cartório protestar o nome dele, ficar o nome dele. É sujo. possível, é possível. Eu tô te perguntando porque eu tenho empresa, Aham. né, e eu tenho pelo menos umas 2, 3 pessoas lá que já protestei, já fui para cartório, já fiz uma recuperação, e aí a pergunta é válida, né? Você que trabalha com isso. É possível a dívida de um CPF, ela passar para o familiar ou de repente entrar com bloqueio de bens através do CPF do pai, passar para o filho ou Familiar não, familiar, porque a não. dívida é daquele CPF. Só daquele O que CPF. você poderia fazer é o quê? Você entrar com um advogado, né? Para poder executar essa dívida, uma vez que você já está cobrando, uma vez que já está em cartório. Primeiramente, você deveria, eu até oriento fazer pelo menos primeiro uma notificação extrajudicial com o seu advogado, lógico, extrajudicial para ele cobrar aquele valor. Se não, aquele valor não chegou ao êxito de ser pago pela pessoa, aí você entrar com uma ação, né, para poder cobrar Tentar. e executar essa dívida. Tentar. Porque
para você poder receber. Breno. Aí pode chegar, quando na execução, no processo de execução, chegar nos bens dele, penhoras de bens, penhora do patrimônio, a Receita, o tribunal pode chegar para rastrear bens que ele consiga pagar essa dívida. Olha, mas hoje tem mais uma coisa que protege as pessoas, tem a lei do superendividamento. Tem uma lei? E tem a lei da proteção de dados também. É, a Outra LGPD. coisa. Então, por isso que eu estou falando. Tem lei para os dois lados. Sim. É aquele que superendividou, às vezes realmente não é culpa, foi uma vida encaminhando para aquele lugar. É melhor sentar e tentar fazer um acordo. Não deu um advogado. O brasileiro já Agora- nasce endividado. Deixa Já eu nasce aí, endividado. final, que tem que entregar até quando a declaração? Deixa aí. Olha, a declaração de imposto de renda, ela iniciou agora no dia 17 de março, tá? Ela deve ser entregue até o dia 30 de maio, tá? Então se programe com as suas documentações, com os extratos de bancos, com todos os seus documentos, porque há tempo hábil para poder fazer essa declaração. Nada, a gente tem aí 2 meses. Então já comece a levantar os seus documentos, não deixe para a última hora, tá? E tudo que você fez no ano de 2024, separe, converse com o seu contador, tá? E a partir do dia 1º de abril, o governo, a Receita Federal, ela vai liberar a declaração pré-preenchida. Essa declaração pré-preenchida você já consegue ter o caminho, observar o que a Receita cruzou de dados seu no ano passado, tá? Então é muito bom fazer por essa declaração pré-preenchida para evitar erros no preenchimento da declaração e não cair em malha fina. Vai facilitar, Então, né? isso aí facilitou Muito bom. muito para todo mundo, É verdade. para evitar de cair em malha fina, e a Receita, ela já sabe de tudo. Não adianta É esconder. verdade. E a Nazaré comenta, ó, tem empresa muito séria, não podemos brincar de ser empresário, né? Fugindo da responsabilidade. É verdade. Não pode brincar. Porque Hoje em todo dia... mundo, eu sou empresário, eu sou... Não, peraí, não é bem assim, né? Aham. Pode ser, mas tem que procurar um contador. Procurar um A palavra-chave contador. é contador. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu estou aberto aqui no canal, pode procurar o escritório, a SMP Contabilidade, acho que depois o Tá no nosso Marcelo Instagram, tá vou no colocar o link Instagram, lá, tá? e nós estamos dispostos a ajudar, precisar de alguma coisa, alguma dúvida, nós estamos aí. Isso aí. Isso aí. Eu quero agradecer pela sua presença. Foi esclarecedora, realmente. As perguntas que não foram feitas agora, o pessoal deixa lá na página, aí você tem acesso. Pode o deixar, pessoal, pode deixar. responde. Mas obrigada. Então, eu quero agradecer a audiência de vocês. Quem não conseguiu assistir agora, assista depois, comente, compartilhe. Quem faz a pauta são vocês. Marcelo e Leandro. É isso. Tchau. É isso aí. Obrigado, Tchau. Obrigado, viu? Abraço. Obrigado. Sucesso, abraço. Obrigado. Obrigado pela pelo sua vinda, momento, viu, um abraço. Tchau, Um tchau. grande beijo, fica com Deus.